Eu acredito que está na hora da gente realmente falar sobre os nossos medos, está na hora de nós conversarmos sobre algumas coisas que deixam a gente ficar preocupado mesmo, né? Porque aí a gente confunde um pouco o que é medo, o que é preocupação, o que é ansiedade, o que é angústia. E o medo sempre fez parte das nossas vidas, né? Então, esse é um ponto importantíssimo. O medo sempre fez parte das nossas vidas. Então, eu quero que vocês fiquem bastante mesmo à vontade para que vocês possam interagir do jeito que vocês acharem melhor. Então, interajam, escrevam, coloquem as suas questões, coloquem as suas dificuldades, coloquem os seus medos, né? Coloquem como vocês interpretam isso, porque quanto mais vocês fizerem isso, mais esse assunto vai ficar aberto e tratado de uma forma mais natural. Então, para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, eu sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos. Nós estamos aí no mercado há mais de 30 anos, eu fui executiva de empresa durante um bom tempo, aí depois eu iniciei a minha consultoria já há 30 anos, primeiro fui sócia de algumas consultorias, aí depois comecei a trabalhar com consultoria, e hoje o que eu mais faço é lidar com pessoas, né? Então, eu lido com as dores humanas, principalmente no universo corporativo. Claro que também no universo mais particular, mas eu trabalho muito com empresas, trabalho muito com lideranças. Então, há mais de 30 anos que eu trabalho com líderes, tenho o prazer de conhecer e ter trabalhado e ter influenciado e ter desenvolvido líderes que hoje são presidentes de empresas, são diretores, enfim. Então, é um trabalho bem importante. E nós temos na FM Consultores tanto a escola de líderes como a escola de pessoas, né? Então, nós temos as duas áreas, né? A escola de líderes mais focada na liderança e a escola de pessoas voltada mais para o comportamento humano. Quando nós resolvemos falar sobre medo, a primeira coisa é entender que o ser humano sempre teve o medo como seu grande parceiro. Até porque, se não houvesse medo, nós não estaríamos aqui, né? Só que o que eu quero colocar, e o grande propósito dessa conversa, é que o medo tem uma grande parceira, que é a coragem. Então, o medo e a coragem, eles caminham muito próximos. O medo e o desenvolvimento caminham muito próximos também. Então, vamos entender como é que isso acontece, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiquei pensando assim, né? Qual foi a primeira vez que nós sentimos medo? Que medo? Qual foi a primeira vez que vocês lembram que vocês sentiram medo? Vocês lembram? Quando foi? Eu fiquei pensando, vão escrevendo, eu vou lendo aí junto, né? Eu fiquei pensando que eu acho que a primeira vez que eu senti medo foi quando eu saí da barriga da minha mãe, né? Esse eu acho que é um momento de muito medo. Né? Na hora que você tem que encarar esse mundão, ao nascer, o Dudu está dizendo, né? Eu também acho. Eu não sei vocês, mas eu nasci de fórceps, né? Eu não sei nem se vocês sabem o que é isso. Eu acho que hoje não se fala mais disso, né? Mas fórceps é quando a criança é tirada a ferros, né? Então ela sai puxada. Vocês imaginam como deve ser horroroso alguém ser puxado a ferro de dentro de um lugar quentinho, né? Então, você está lá num lugar quentinho, alimentado, tal, não sei o que, alguém te puxa. Então, assim, eu imagino que o grande medo que a gente sente, o primeiro grande medo, é o medo quando a gente nasce, que é um grande medo do desconhecido. E hoje nós continuamos tendo medo desse desconhecido, mas quer queira, quer não, o primeiro medo que a gente sente é quando a gente nasce. E a gente continua com muito medo, né?
medo que não deem comida para a gente, medo que não nos acolham, medo que não nos acobertem, né? Isso ainda de pequenininho. E dependendo de como esse medo vai se instalando, ele vai aumentando ou não, ele vai ficando mais suportável ou não. Mas a gente vê o quanto que uma criança chora, o quanto que uma criança berra, o quanto que uma criança se desespera, né? E esse desespero tem a ver com um medo muito ligado à questão de segurança, né? Então, todos nós já sentimos medo e esse medo ele vem de muito tempo atrás, né? Vem lá de trás e com o decorrer da vida, esse medo vai aumentando ou vai se mantendo, vai ficando mais normalizado ou não, né? Agora, o que é medo, né? Então, vamos entender um pouquinho essa história do que é medo. O medo, hoje, a gente pode dizer, pode conceituar, que é qualquer situação ameaçadora, né? Então, hoje a gente olha, né, como adultos, né, já passando da barriga da mãe e tudo isso, qualquer situação que nos ameace é uma situação que nos gera medo. Vão me dizendo que situações geraram em vocês medo. É importante vocês irem me colocando, né? Então, qual foi ou qual é a situação ameaçadora? Então, toda vez que a gente se sente ameaçado, seja física ou moralmente ou emocionalmente, a gente sente medo. Né? Então, eu não sei vocês, né, pessoal, mas eu já senti medo fisicamente de estar num lugar onde eu não sabia se, sei lá, se eu ia ser roubada, assaltada, se iam me fazer mal, né? Então, eu já senti esse medo fisicamente. Eu já senti medo moral na hora que me colocaram numa sinuca de bico e aí me fizeram mal moralmente, né? Então, eu já senti vários medos. Na realidade, é um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, ou a uma situação, ou em relação a um objeto. E é gozado porque às vezes as pessoas sentem alguns medos que a gente não pode nem acreditar que são reais, né? Poxa, você sente medo de barata? Tamanhão desse jeito com medo de barata? Poxa, você tem medo de gato, né? Alguém que me fala que tem medo de gato, eu não acredito, tem medo de gato, tem medo de cachorro, né? E esses medos, eles acabam vindo, né, e acontecendo na vida da gente, até porque nós, na nossa infância, somos estimulados ou não em relação a eles. Então, por exemplo, eu tive uma infância onde animal era algo que era muito bem-vindo na nossa vida, né? Então, como animal era alguma coisa muito bem-vindo, eu nunca senti medo de animal nenhum, né? Então, assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito de animais e eu tenho muita dificuldade de matar qualquer animal, inclusive baratas, né? Então, eu normalmente tenho um jeito aí de fazer com que a barata suba na pá e eu levo ela embora para não ter que matar, né? Então, mas eu não tenho esse medo de barata a partir da minha relação com os animais, se bem que minha mãe tinha muito medo. Mas às vezes é lógico, né? Você falar, como é que você pode ter medo de uma barata? E os medos estão aí, porque, veja, e olha que louco que é, né? A gente fica com medo não é da situação, mas é do que essa situação pode nos causar. Então, quando você tem medo de gato, por exemplo, você tem medo não do gato em si, mas do arranhão talvez que ele vá te fazer. Quando você tem medo de participar de uma reunião, você não tem medo da reunião, mas você tem medo da forma como as pessoas podem te avaliar na reunião que você estiver. Então, veja que o medo é uma reação de alerta, né? Se fica assim. Agora, só que essa reação de alerta, ela pode tanto nos paralisar, como pode nos impulsionar. Então, olha só, se não fosse pelo medo, a gente não estaria vivo, porque se eu não estou alerta, eu atravesso na rua e um carro passa por mim, não acabou. Então, é uma reação de alerta, eu preciso estar alerta, né? Eu preciso estar, né? Porque eu sei que o carro vai vir. Por outro lado, se eu tiver muito medo, eu não consigo atravessar. Ou seja, né, eu fico absolutamente
travada, fechada e não consigo nem dar um passo. E aí eu vou para o pânico, né? Aí eu vou para outras fobias, inclusive, que são tão estudados na psicanálise, né? Eu não falei para vocês, mas eu fiz psicanálise, eu sou psicanalista, então a gente trabalha muito a questão das fobias, né? E as questões dos medos de uma maneira geral. Freud trabalhou muito isso, só que ele não chamava de medo, né? De qualquer forma, e tem várias pessoas que chamam de outra forma, enfim, mas eu não vou entrar, e aqui eu quero também dizer para vocês que o meu objetivo não é entrar nem pela filosofia, nem pela psicologia, nada disso, mas falar de uma forma natural sobre isso, senão a gente fica conceituando demais e depois não vai para o prático. E para quem me conhece, sabe que sempre eu gosto de deixar aqui uma mensagem muito prática para vocês, né? Porque essa é a ideia, né? Então, veja, quando a gente tem uma certa perturbação interna, uma certa apreensão por algo, né? E que pode ser real ou não, né? Então, de pequenininha, por exemplo, eu tinha muito medo de quarto escuro. Né? Até hoje eu prefiro ficar num quarto que não seja tão escuro assim. Por quê? Porque de alguma forma eu aprendi, ou me disseram que no quarto escuro alguma coisa ruim acontecia. Né? Sei lá, bicho-papão. Às vezes a gente fala muita coisa para as crianças e não faz ideia da repercussão que isso gera no adulto. Mas olha, essa sensação que a gente fica de alerta, etc., né, pode fazer com que nós tenhamos uma postura de ampliação do medo. Então é aí que eu queria dar uma parada para a gente também poder entender. Tem pessoas que simplesmente negam a existência de algum perigo. Tem pessoas que ampliam o perigo. Então, tem pessoas que vão ampliando e fazendo do perigo algo muito amedrontador. Agora, tem muita gente que fica com medo pela voz dos outros. Olha, você não é capaz, você é uma pessoa incompetente, você não serve, você vai fazer isso e vai dar errado, se você colocar a mão nisso, tudo vai dar errado, se você mexer esse bolo, vai murchar, se você fizer esse relatório, a coisa não funciona, né? O medo que nos faz ir a um objetivo nos faz crescer, mas aquele que paralisa é ruim. O medo faz parte de um processo, mas não pode dominar nossa emoção. Tudo é a dose e o objetivo, exatamente. Só que a gente precisa olhar para esses medos, né? Porque às vezes eu tenho medo que me impulsiona e que faz com que eu vá para a coragem, mas tem medos que realmente me travam. E isso é de pessoa para pessoa. Então, cada um de nós tem os seus medos. Vão pensando, qual é o meu medo, né? E é interessante porque às vezes a gente nega que a gente tem medo. Até eu estava falando com algumas pessoas que viram o post e falaram assim, Fátima, mas você vai colocar medo? A pessoa olha medo e fala assim, eu não tenho, isso não tem nada a ver, eu não vou nem participar dessa live, porque afinal de contas, né, eu não tenho medo. E é ruim quando a gente tem essa postura de achar que não tem medo de nada, porque não é verdade. Algum medo a gente sempre tem. Então, quais são esses medos, né? Então, eu tenho medo de pessoas, eu tenho medo de contato mais próximo, eu tenho medo do quê, né? Do quê? Do que eu tenho? Eu tenho medo de parecer infantil, eu tenho medo de não dar certo na vida.